Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero expressar a minha alegria neste dia por estar mais uma vez junto com vocês, analisando a palavra de Deus para nosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a mordomia do pensamento. E para isso nós vamos ler no que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, diz o seguinte: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude ou louvor, nisso pensai. Amados irmãos, existe uma coisa no ser humano muito mais preciosa de que tudo que existe no nosso ser, que é o nosso pensamento. Deus criou o pensamento do homem, a mente humana, sem igual. É algo sui generis. É algo que não existe em nenhuma criação, em nenhum ser vivo. O raciocínio, a mente, o nosso entendimento. Agora, tudo que Deus nos entregou, seja o pensamento ou o mundo de uma forma geral, a terra como em si, ele mandou que o homem administrasse. E isso nós chamamos de mordomia. A mordomia cristã, ela é muito abrangente. Mas nós vamos sintetizar, nós vamos ser específico neste dia, estudando tão somente a mordomia do pensamento humano, que é algo sem precedente. O que é o nosso pensamento? A ciência tem medido esforço para descobrir o que é o pensamento humano, como ele se forma, como ele é elaborado na mente humana. E a gente não consegue, a ciência não conseguiu ainda se aprofundar, entrar em detalhes nesta área. Agora, o que nós sabemos é que o nosso pensamento ele é ilimitado. Nós temos condições de gravar na nossa mente coisas infinitas, quantidades infinitas de fatos. O cheiro, o sabor, as letras, os números, as fórmulas, os códigos estão na nossa mente armazenados em uma quantidade infinita. Além do mais, a gente é capaz de elaborar esses pensamentos, que por sinal, abrindo parênteses, ainda não se descobriu de que forma um pensamento é elaborado dentro do cérebro, dentro da mente humana. O que nós sabemos é que, além da nossa cognição, nós ainda podemos criar fatos irreais que a gente chama de fantasia. O pensamento é capaz de elaborar, de projetar coisas que não existem. A gente chama isso de fantasias, de pensamento. Nós temos também a capacidade de avaliar fatos, de analisar, de concluir, de julgar. Isso são trabalhos da nossa mente. Agora, nós temos, até certo ponto, o que a gente chama de livre-arbítrio da mente, que é justamente a liberdade de nós elaborarmos o pensamento que nós quisermos. Eu posso pensar em coisas boas e posso pensar em coisas ruins. Eu posso pensar em paz e posso pensar em guerra. Eu posso projetar dentro do meu interior, da nossa mente, o que eu quiser.
É aí que vem a questão. Aí a Bíblia nos molda, a Bíblia nos dá limites para esse pensamento. Como é que eu estou trabalhando com o meu pensamento? Foi por isso que o salmista, no Salmo 119:11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse coração aí é uma figura de linguagem, não vá pensar que é o coração que está bombeando sangue, não. Muitas vezes o texto coração na Bíblia refere-se ao pensamento, refere-se à imaginação humana. É o caso desse texto. O que ele quis dizer? Ele quis afirmar que ele pode pensar coisas ruins, porque o homem tem essa tendência, a tendência pecaminosa. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso guardar na minha mente a palavra de Deus, porque quando nós temos a palavra de Deus armazenada em nossa mente, nós só pensamos coisas boas. E é justamente o que fala o apóstolo Paulo aos Filipenses: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, nisso pensai. Então o pensamento humano, ele é acompanhado por Deus. E nós seremos julgados também pelo que nós pensamos. É bom frisar isso. Naquele grande dia, não é somente pelo que eu fiz, não, que eu vou ser julgado. Eu vou ser julgado pelo que eu pensei. Porque Deus, quando nós pensamos e nós não arrependemos do que nós pensamos, nós seremos julgados. Porque quando eu penso, embora eu não execute o pensamento, Deus entende como se eu tivesse já executado. Isso é muito importante para nós analisarmos. E eu começar a pensar, como é que estão os meus pensamentos? Eu estou pensando em coisas boas? Porque eu posso nunca executar uma tarefa ruim, mas eu posso deixá-la armazenada dentro do meu pensamento. E quando eu armazeno sem retroceder, ou seja, sem eu mudar o pensamento, porque pensamento e ação no mundo espiritual, eles são semelhantes, não tem muita diferença. O que eu executo e o que eu penso, para Deus é a mesma coisa. Da mesma forma que eu cometo um ato concreto, mesmo depois de ter cometido, eu volto e me arrependo de ter feito aquilo, eu sou perdoado. A mesma coisa acontece no pensamento. Se eu penso uma coisa ruim e permaneço pensando e não retrocedo, não volto atrás, não me arrependo daquele pensamento, o pecado permanece. Deus tem como se eu tivesse executado. Porque o mundo espiritual é real. E nós somos seres espirituais, apesar de estarmos num corpo. O homem é constituído por corpo, alma e espírito. Então é preciso que a gente entenda que a gente não tem que trabalhar somente na esfera do concreto, somente na esfera daquilo que é tangível, não. Aquilo que está além do físico, além da matéria, precisa também ser trabalhado e analisado. E isso nós chamamos de pensamento. Pensamento é aquilo que está além do tangível. Pensamento é aquilo que está além da matéria. E esse elemento formidável que Deus forneceu ao homem de presente, ele precisa ser muito bem trabalhado. Nós precisamos crescer nesse aspecto também, no aspecto do raciocínio humano. É por isso que o apóstolo Pedro diz: crescer na graça e no conhecimento.
Esse conhecimento que ele fala aí, no original a palavra é gnosis. E a palavra gnosis é raciocínio, é intelecto. Então, eu preciso crescer na minha forma de pensar, na minha forma de raciocinar, para que eu não seja julgado futuramente por aquilo que eu pensei e não me arrependi. É importante frisar isso. Quando o apóstolo Paulo diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento", está lá em Romanos 12:2. Esse entendimento aí, entre aspas, é a mesma coisa que mente. Então, o que é que ele exige? Uma mente transformada, uma mente renovada. E eu volto a citar o texto. Eu tenho que pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é justo, e tudo que for amável e de boa forma. Então, é nisso que eu tenho que pensar. Então, que sirva para a gente uma forma de autoanálise, que possamos lançar um olhar introspectivo e começarmos a indagar: como estão os meus pensamentos? Como é que eu estou elaborando ou trabalhando com a minha mente? Será que a minha mente está moldada na palavra de Deus? Será que realmente eu adquiri a mente de Cristo? Ou ainda estou com a mente do velho homem? Por quê? Aquilo que eu penso e aquilo que eu executo está a um passo. É só uma questão de oportunidade. Então eu preciso pensar em coisas boas na palavra de Deus. Quando nós orarmos, é muito importante que venhamos a pedir isso a Deus. Transforma a minha mente, porque a gente só pensa coisas concretas, a gente só pensa coisas materiais. Lembre-se, mais uma vez, nós somos seres espirituais. E eu tenho que entender que o meu pensamento é real no mundo espiritual. Então, quando eu penso no mundo espiritual, está recebendo aquilo como real. Então eu tenho que pedir a Deus: transforma a minha mente, transforma o meu coração, que eu tenha na realidade uma mente de Cristo. E tudo que eu pensar, que seja voltada para a palavra de Deus. Isto nós chamamos de crescimento espiritual. O homem cresce em duas vertentes. O homem cresce na graça, ele cresce na horizontal, mas é preciso também que ele cresça na vertical. Quando ele cresce na horizontal, ele cresce no conhecimento intelectual, no crescimento acadêmico, ele pode evoluir, ele pode até conhecer a Bíblia. Isso é conhecimento humano, natural. Agora, quando o homem começa a crescer na vertical, ele está crescendo em direção a Deus. Isto é renovação da mente, renovação do entendimento. Ele começa a adquirir a mente de Cristo. E é isso que Deus espera de nós. Que o Senhor possa fazermos entender que os nossos pensamentos, eles fazem parte do nosso ser. E eles são vigiados por Deus. O que é que eu estou pensando finalmente? E como eu estou pensando? Como é que eu estou elaborando esses pensamentos? Que seja essa a nossa interrogação diária, para que nós nunca venhamos a pecar contra Deus. Para memorizar, vou dizer mais uma vez, Salmo 119:11. Escondi a tua palavra na minha mente, para eu não pecar contra ti. Se eu escondi a palavra na minha mente, isso quer dizer que se eu pensar na palavra de Deus, no Logos, eu não peco. Subtende-se que
Eu posso pecar também pensando. Que o Espírito Santo possa nos fazer entender as grandezas que encerram a sua palavra. Que o Senhor vos abençoe. E você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho, para que você possa receber todas as notificações, porque nós temos vídeos toda semana, para que a gente possa entender mais as coisas dos céus. Dá o seu like e que o Senhor vos abençoe e vos encha de graça. Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero expressar a minha alegria neste dia por estar mais uma vez junto com vocês, analisando a palavra de Deus para nosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a mordomia do pensamento. E para isso nós vamos ler no que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, diz o seguinte: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude ou louvor, nisso pensai. Amados irmãos, existe uma coisa no ser humano muito mais preciosa de que tudo que existe no nosso ser, que é o nosso pensamento. Deus criou o pensamento do homem, a mente humana, sem igual. É algo sui generis. É algo que não existe em nenhuma criação, em nenhum ser vivo. O raciocínio, a mente, o nosso entendimento. Agora, tudo que Deus nos entregou, seja o pensamento ou o mundo de uma forma geral, a terra como em si, ele mandou que o homem administrasse. E isso nós chamamos de mordomia. A mordomia cristã, ela é muito abrangente. Mas nós vamos sintetizar, nós vamos ser específico neste dia, estudando tão somente a mordomia do pensamento humano, que é algo sem precedente. O que é o nosso pensamento? A ciência tem medido esforço para descobrir o que é o pensamento humano, como ele se forma, como ele é elaborado na mente humana. E a gente não consegue, a ciência não conseguiu ainda se aprofundar, entrar em detalhes nesta área. Agora, o que nós sabemos é que o nosso pensamento ele é ilimitado. Nós temos condições de gravar na nossa mente coisas infinitas, quantidades infinitas de fatos. O cheiro, o sabor, as letras, os números, as fórmulas, os códigos estão na nossa mente armazenados em uma quantidade infinita. Além do mais, a gente é capaz de elaborar esses pensamentos, que por sinal, abrindo parênteses, ainda não se descobriu de que forma um pensamento é elaborado dentro do cérebro, dentro da mente humana. O que nós sabemos é que, além da nossa cognição, nós ainda podemos criar fatos irreais que a gente chama de fantasia. O pensamento é capaz de elaborar, de projetar coisas que não existem. A gente chama isso de fantasias, de pensamento. Nós temos também a capacidade de avaliar fatos, de analisar, de concluir, de julgar.
Isso são trabalhos da nossa mente. Agora, nós temos, até certo ponto, o que a gente chama de livre-arbítrio da mente, que é justamente a liberdade de nós elaborarmos o pensamento que nós quisermos. Eu posso pensar em coisas boas e posso pensar em coisas ruins. Eu posso pensar em paz e posso pensar em guerra. Eu posso projetar dentro do meu interior, da nossa mente, o que eu quiser. É aí que vem a questão. Aí a Bíblia nos molda. A Bíblia nos dá limites para esse pensamento. Como é que eu estou trabalhando com o meu pensamento? Foi por isso que o salmista, no Salmo 119:11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse coração aí é uma figura de linguagem. Não vá pensar que é o coração que está bombeando sangue, não. Muitas vezes, o texto coração na Bíblia refere-se ao pensamento, refere-se à imaginação humana. É o caso desse texto. O que ele quis dizer? Ele quis afirmar que ele pode pensar coisas ruins, porque o homem tem essa tendência, a tendência pecaminosa. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso guardar na minha mente a palavra de Deus, porque quando nós temos a palavra de Deus armazenada em nossa mente, nós só pensamos coisas boas. E é justamente o que fala o apóstolo Paulo aos Filipenses: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, nisso pensai. Então, o pensamento humano, ele é acompanhado por Deus. E nós seremos julgados também pelo que nós pensamos. É bom frisar isso. Naquele grande dia, não é somente pelo que eu fiz, não, que eu vou ser julgado. Eu vou ser julgado pelo que eu pensei. Porque Deus, quando nós pensamos e nós não arrependemos do que nós pensamos, nós seremos julgados. Porque quando eu penso, embora eu não execute o pensamento, Deus entende como se eu tivesse já executado. Isso é muito importante para nós analisarmos. E eu começar a pensar, como é que estão os meus pensamentos? Eu estou pensando em coisas boas? Porque eu posso nunca executar uma tarefa ruim, mas eu posso deixá-la armazenada dentro do meu pensamento. E quando eu armazeno sem retroceder, ou seja, sem eu mudar o pensamento, porque pensamento e ação no mundo espiritual, eles são semelhantes, não tem muita diferença. O que eu executo e o que eu penso, para Deus é a mesma coisa. Da mesma forma que eu cometo um ato concreto, mesmo depois de ter cometido, eu volto e me arrependo de ter feito aquilo, eu sou perdoado. A mesma coisa acontece no pensamento. Se eu penso uma coisa ruim e permaneço pensando e não retrocedo, não volto atrás, não me arrependo daquele pensamento, o pecado permanece. Deus tem como se eu tivesse executado. Porque o mundo espiritual é real. E nós somos seres espirituais, apesar de estarmos num corpo. O homem é constituído por corpo, alma e espírito. Então é preciso que a gente entenda que a gente não tem que trabalhar somente na esfera do concreto. Somente na esfera daquilo que é tangível, não. Aquilo que está além do físico, além da matéria,
precisa também ser trabalhada e analisado. E isso nós chamamos de pensamento. Pensamento é aquilo que está além do tangível. Pensamento é aquilo que está além da matéria. E esse elemento formidável que Deus forneceu ao homem de presente, ele precisa ser muito bem trabalhado. Nós precisamos crescer nesse aspecto também, no aspecto do raciocínio humano. É por isso que o apóstolo Pedro diz: crescer na graça e no conhecimento. Esse conhecimento que ele fala aí, no original a palavra é gnosis. E a palavra gnosis é raciocínio, é intelecto. Então, eu preciso crescer na minha forma de pensar, na minha forma de raciocinar, para que eu não seja julgado futuramente por aquilo que eu pensei e não me arrependi. É importante frisar isso. Quando o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, está lá em Romanos 12:2. Esse entendimento aí, entre aspas, é a mesma coisa que mente. Então, o que é que ele exige? Uma mente transformada, uma mente renovada. E eu volto a citar o texto. Eu tenho que pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é justo, e tudo que for amável e de boa forma. Então, é nisso que eu tenho que pensar. Então, que sirva para a gente uma forma de autoanálise, que possamos lançar um olhar introspectivo e começarmos a indagar: como estão os meus pensamentos? Como é que eu estou elaborando ou trabalhando com a minha mente? Será que a minha mente está moldada na palavra de Deus? Será que realmente eu adquiri a mente de Cristo? Ou ainda estou com a mente do velho homem? Por quê? Aquilo que eu penso e aquilo que eu executo está a um passo. É só uma questão de oportunidade. Então eu preciso pensar em coisas boas na palavra de Deus. Quando nós orarmos, é muito importante que venhamos a pedir isso a Deus. Transforma a minha mente, porque a gente só pensa coisas concretas, a gente só pensa coisas materiais. Lembre-se, mais uma vez, nós somos seres espirituais. E eu tenho que entender que o meu pensamento é real no mundo espiritual. Então, quando eu penso no mundo espiritual, está recebendo aquilo como real. Então eu tenho que pedir a Deus: transforma a minha mente, transforma o meu coração, que eu tenha na realidade uma mente de Cristo. E tudo que eu pensar, que seja voltada para a palavra de Deus. Isto nós chamamos de crescimento espiritual. O homem cresce em duas vertentes. O homem cresce na graça, ele cresce na horizontal, mas é preciso também que ele cresça na vertical. Quando ele cresce na horizontal, ele cresce no conhecimento intelectual, no crescimento acadêmico, ele pode evoluir, ele pode até conhecer a Bíblia. Isso é conhecimento humano, natural. Agora, quando o homem começa a crescer na vertical, ele está crescendo em direção a Deus. Isto é renovação da mente, renovação do entendimento. Ele começa a adquirir a mente de Cristo. E é isso que Deus espera de nós. Que o Senhor possa fazer-nos entender que os nossos pensamentos, eles fazem parte do nosso ser. E eles são vigiados por Deus.
o que é que eu estou pensando finalmente? E como eu estou pensando? Como é que eu estou elaborando esses pensamentos? Que seja essa a nossa interrogação diária, para que nós nunca venhamos a pecar contra Deus. Para memorizar, vou dizer mais uma vez, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra na minha mente, para eu não pecar contra ti. Se eu escondi a palavra na minha mente, isso quer dizer que se eu pensar na palavra de Deus, no Logos, eu não peco. Subtende-se que eu posso pecar também pensando. Que o Espírito Santo possa nos fazer entender as grandezas que encerram a sua palavra. Que o Senhor vos abençoe. E você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho, para que você possa receber todas as notificações, porque nós temos vídeos toda semana, para que a gente possa entender mais as coisas dos céus. Dá o seu like e que o Senhor vos abençoe e vos encha de graça.